Um, dois, três, gravando. Novamente, boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença nessa aula de número 2 de Sociologia, né? Vamos trabalhar hoje alguns conceitos importantes. Vamos falar um pouquinho de modernidade, que foi a matéria da aula passada, e vamos falar de pós-modernidade. Gente, o que acontece? Você e eu estudamos semana passada sobre o quê? Sobre a evolução histórica e sobre a necessidade da intervenção de alguma ciência que fizesse o quê? Que estudasse os fenômenos sociais. Ao longo do nosso estudo, o que aconteceu? Sempre foi feita essa pergunta: que mundo é esse? A sociologia é uma ciência que vai estudar o quê? Ela vai estudar a sociedade e as suas transformações. Cada transformação que foi relevante na sociedade, ela vai ser estudada pela sociologia. Por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, ditadura militar, queda da ditadura. Todos esses movimentos, eles foram movimentos que romperam paradigmas. Então vamos lá, gente. A modernidade surgiu para quê? Surgiu para contrapor a ideia da Idade Média. O que nós tínhamos na Idade Média, gente? Nós tínhamos na Idade Média uma sociedade que estava o quê? Estava totalmente alicerçada e totalmente influenciada pela igreja. Na Idade Média, a igreja ditava as regras. Do século 3 depois de Cristo até o século 15, imperou no mundo a doutrina religiosa. Os filósofos eram religiosos, os estudiosos de direito eram religiosos. Toda a ciência produzida nessa época foi uma ciência o quê? Baseada na religião. Como diriam os iluministas ou os renascentistas, no século 3 ao século 15 imperou o quê? Foi uma era das trevas, onde todo o pensamento filosófico ficou o quê? Ficou tolhido pela religião. A filosofia era usada para quê? A filosofia era usada para dar para explicar que Deus existe, para fundamentar que Deus existe, para alicerçar a teologia. Então, a teologia, ela fazia o quê? Ela andava junto com a filosofia para o quê? Para fundamentar a existência de Deus. Beleza, professor? Nesse sentido, o que vai acontecer? Vai surgir a modernidade. O que é a modernidade? A modernidade é o quê? A modernidade, ela surge com a ideia de quê? De que a ciência deve prevalecer sobre qualquer outra manifestação. Tudo deve ser explicado pela ciência. 2. Iluminismo. O que eles falam? O iluminismo, a razão deve iluminar a ignorância. Gente, por que ignorância? Quando eu tenho uma sociedade que está totalmente voltada para a religião, não há pensamento crítico. Não há o que? Não há uma busca científica, uma busca racional para as respostas. Tudo deve ser explicado pela religião. Eu tenho uma viseira. Infelizmente, nesse momento histórico aqui, foram praticamente 12 séculos onde não houve quase nenhuma evolução no pensamento filosófico. Tudo foi voltado para a igreja. Tudo foi voltado para a teologia. Então, quando eu tenho a modernidade, eu tenho um rompimento do teocentrismo para o antropocentrismo. Pessoal, eu não lembro o que significa isso. Então, vai lá. Teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus no centro. Antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. Eu saio de um pensamento que eu tenho Deus no centro, que eu tenho toda e qualquer resposta baseada na vontade de Deus, baseado na doutrina teológica, para o quê?
para uma teoria, para uma doutrina, para um pensamento que antropocentrismo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter Deus, vou ter o homem no centro. O homem vai ser o quê? Ele vai ser o objeto do estudo e vai ser o autor do estudo. Repetindo, eu saio de uma perspectiva teológica onde Deus está no centro e passo para uma perspectiva antropológica, ou seja, o homem está no centro. O homem vai fazer o quê? Ele vai explicar as transformações através da razão. É isso. É isso. O homem vai ser o objeto do estudo e vai ser aquele que vai proporcionar um novo conhecimento. Isso é o início da modernidade. Ou melhor, isso é o início da modernidade. Eu tenho ali um rompimento do pensamento teológico, teocêntrico, para um pensamento antropológico. Gente, se você pensar modernidade, isso que eles propuseram foi uma questão interessante. Por quê? Chega daquele papo que tudo deve ser explicado pela religião. Não, deve haver o quê? Deve haver uma abertura na viseira. Eu devo buscar o quê? Devo buscar a racionalidade. Devo buscar o quê? A razão. É isso. Ok? Gente, então, pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Primeiro, quando que ela começou? A pós-modernidade começou mais ou menos quando? 1950. Gente, 1950 iniciou a pós-modernidade. Se eu tenho uma modernidade que pregava que a razão deveria ser o alicerce de tudo, que tudo deveria ser explicado pela razão, se eu tenho uma pós-modernidade, óbvio que será uma teoria que tentará o quê? Contrapor a modernidade. Repetindo, se a pós-modernidade pregava que a razão deveria imperar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pós-modernidade que vai fazer o quê? Devemos refletir se a modernidade realmente é útil ou não. A mesma coisa que eu falei com vocês na última disciplina, filosofia do direito. Hans Kelsen criou uma teoria chamada teoria pura do direito. O direito é uma ciência autônoma, o direito é uma ciência autossuficiente, o direito é o quê? O Superman das ciências, porque o direito caminha sozinho, não é necessário nenhuma outra ciência para auxiliá-lo. O direito é autossuficiente. Ok. Quando acontecem as guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, vê-se o quê? Que a teoria pura do direito de Kelsen, ela legitimou o nazismo. Por quê? Os nazistas mataram baseados na legislação. A legislação falava, vocês podem exterminar judeus. No tribunal que condenou os nazistas, que eles falaram? Nós cumprimos a Constituição. A Constituição, ela me dava razão disso. Por que eu estou dando esse exemplo? Gente, se eu tenho uma teoria que até então era válida, era eficaz, agora após a modernidade, o que é que vai fazer? É essa teoria que a razão está no centro, que a razão é a explicação para tudo, não é tão assim. Então, o que é a pós-modernidade? É uma crítica radical aos postulados da modernidade. Gente, quais eram os postulados da modernidade? Primeiro, sustentado na razão, na liberdade. Por que liberdade? O iluminismo pregava o quê? Liberdade econômica, liberdade individual. Repetindo, o iluminismo pregava liberdade individual e liberdade econômica. O que significa isso? O Estado deve garantir o quê? O Estado deve garantir liberdades individuais e direito à propriedade. O resto, meu amigo, você vai correr atrás. Isso é a teoria, isso é o liberalismo. Isso é o iluminismo. Então, beleza. Pós-modernidade vai criticar o que era pregado na modernidade. Quais eram os postulados da modernidade? Primeiro, razão, já expliquei. Segundo, liberdade, já expliquei. Felicidade. Os homens sendo racionais, os homens tendo liberdade, eles serão felizes.
Esses eram os postulados perdão, da modernidade. Gente, quem lembra o nome do autor que é denominado o pai do positivismo? Quem lembra o que esse autor diz? Pergunta-se. Alguém lembra? E aí? Mais alguém não lembra? Ó, então vamos lá. Ninguém lembrou, né, gente? Vocês estão estudando pouco, né, gente? Vamos estudar, gente. Me ajuda. Ó. Oi? Não entendi? Muito bem, Rafael. Augusto Conte. Augusto Conte, ele é denominado o pai do positivismo. Olha bem, não é positivismo jurídico, é diferente. Augusto Conte, como o Rafael falou, é denominado o pai do positivismo. O que é o positivismo? É uma teoria que fala o quê? Tudo deverá ser explicado pela razão. Tudo deverá ser explicado pela ciência. Se não for explicado pela ciência, se não puder ser explicado pela ciência, não será válido, não será realidade, não será considerado como um parâmetro válido. Tudo deve ser explicado pela ciência. Essa é a ideia central do positivismo. Beleza. Gente, quais são as características da pós-modernidade? Primeira coisa, é uma sociedade que faz o quê? Uma sociedade que busca outros prazeres, que busca outros focos, porque esse foco racional, esse foco objetivo, até segundo a teoria pós-moderna, falhou. Então, primeira característica, a sociedade pós-moderna é uma sociedade do consumo. Pergunta a vocês, vocês são consumistas? Não, professor, não sou super econômico. Vocês são consumistas? E aí, são ou não? Mariana é consumista. Quem mais? Tatiana também. Esther também. Gente, eu também sou. Black Friday é o meu pior inimigo. Black Friday tá em desconto, eu nem comparo o preço, já compro. Esse ano de 2019 eu consegui me segurar, não comprei quase nada. Mas 2018, toda semana chegava um trem pela internet. Gosto de comprar bebida e tal. Um monte de coisa. Nós somos muito consumistas. Por quê? Nós fomos talhados, nós fomos acostumados, nós fomos preparados para isso. Eu tenho uma filha de 5 anos. Minha filha, tudo que ela vê na televisão, ela quer. Ela tá assim, propaganda na televisão. Barbie que faz xixi. Pai, compra. Tornozeleira, não sei o que. Compra. Ô pai, uma viagem pra Disney. Compra. Tudo ela fala assim, pai, compra. Mãe, compra. Pai, compra. Por quê? A sociedade, ela é preparada, ela é influenciada para ser consumista. Você e eu, gente, nós somos o quê? Um produto do meio. Quem fala isso, se eu não me engano, é Maquiavel, se eu não me engano, não lembro. Nós somos o quê? Produtos do meio. A sociedade pós-moderna é uma sociedade consumista, porque você e eu somos alimentados diariamente com o consumismo. Exemplo. Vai lá na internet agora, você tá lá no Google, você coloca lá assim, carro Honda Fit 2019, por exemplo. Quando você for acessar o Instagram, vai aparecer no seu Instagram uma venda de carro. Pode ser o carro que você olhou, mas pode ser outro carro. Tudo que você faz na internet já está interligado. Quando você baixa o aplicativo, tá lá, vou baixar o Instagram. E pergunta assim, permitir acesso às fotos? Sim. Permitir acesso ao áudio? Sim. Permitir acesso a vídeo? Sim. Quando você autoriza isso, o que vai estar acontecendo? Você está interligando todos os aplicativos. Sabia disso? Então,
Tudo que você pesquisa automaticamente vai sendo vinculado entre os outros. Por quê? Você, gente, e eu somos pessoas que nós estamos vivendo num mundo totalmente consumista. Você e eu somos acostumados, somos preparados para consumir. E ponto final. Você tem um celular última geração, você comprou o iPhone 11, nem sei se existe. Ano que vem já vai vai lançar o iPhone 12. Seu telefone está novinho, você vai comprar outro. Por quê? É assim. Vai lá agora, vai lançar o iPhone 12, nego dorme na fila para comprar o iPhone. Isso não é, gente, mal ou bom, isso é a sociedade. Você e eu somos preparados para isso. Ah, professor, mentira, é verdade. A televisão, propagandas e propagandas. Ah, é tênis, é sapato, é roupa, é refrigerante, é cerveja, é chopp, é não sei o que. Tudo isso aqui para você, para você consumir e alimentar a indústria. Por quê? Você consome e gasta dinheiro, os donos das empresas ganham dinheiro em cima de você, em cima de mim também, não só você, em cima de nós. Porque nós somos uma sociedade do consumo. Então vale a reflexão. Nós temos que melhorar isso. O ideal é você comprar só aquilo que você precisa. É difícil, tá? Já falo para vocês que é muito difícil. Comprar é bom demais, né? Quem não gosta de comprar? Todos gostamos, mas nós temos que tentar começar a ser um pouco mais críticos. Inclusive, é uma palavra para mim também. Primeiro para mim, depois para vocês. Gente, nesse conceito aí, vem o nosso amigo e irmão Karl Marx. Professor, eu odeio Karl Marx. Professor, eu sou bolsonarista, eu odeio a esquerda. Peço para você licença agora porque nós estamos na universidade, na faculdade, e você e eu temos que aprender a ser críticos. Você precisa aprender o que o outro pensa para você criticar. Eu já fui de esquerda quando era adolescente, quando era novo, meu pai era petista. Depois fui para a faculdade, mudei minha visão política. Hoje eu sou um moderado, eu tenho uma visão centro-esquerda, digamos assim. Não sou direita, também não sou esquerda, sou meio pendendo para a esquerda. Por quê? O Brasil é um país que tem que ter uma visão assistencialista, gente. Você não pode fechar a porta para quem vive alimentado pelo Estado. O Estado tem que fazer o quê? Ele tem que alimentar a pessoa e fornecer condições para ela mudar. Só que o Estado, o que ele faz? Ele prefere fornecer alimentos para a pessoa ficar vinculada ao Estado, e aquela pessoa que tá na eleição, que está candidatando a presidente, governador, prefeito, se manter no poder. Então, você tem que ter uma visão crítica. Karl Marx, ele é um pensador que ele fala sobre tudo. E fala bem sobre tudo. Karl Marx, ele tem uma visão o quê? Uma visão comunista, socialista, onde existe sempre um dominador e um dominado. Quando eu faço assim, não é dancinha, é o quê? Dominador e dominado. Todas as relações que o Marx estuda, ele sempre aborda essa questão, ó. Relação trabalhista, tem empregador e tem empregado. Capitalismo tem o quê? O capitalista e o proletariado. Quando surgiu o proletariado? Quando houve a Revolução Industrial 1750, onde criou-se uma nova forma de trabalho. O homem trabalhava no campo, vivia no campo, do campo se alimentava, tinha uma rotina de vida ali, ó, qualidade de vida. De repente, o que acontece? Cria-se indústrias, onde ele vai ter o quê? Um salário fixo, onde ele vai ter o quê? Uma condição de talvez ascender socialmente, e ele vai para lá, êxodo rural, sai do campo e vai para a cidade. Quando esse cara chega lá na indústria, o que vai acontecer? Ele vai virar o quê? Vai virar uma marionete. Eu trabalhei em indústria já, quando eu era universitário, trabalhava na Manesma, fazia um trabalho de manutenção de ponte rolante. Vocês devem saber o que é isso, né? Eu fazia todos os dias a mesma coisa. Onde eu trabalhava não tinha acesso à internet. Eu ficava ali dentro de uma indústria 8 horas por dia sem acessar a internet. Porque nessa época, gente, né, não tinha internet aí muito fácil, né? Era você só ligar e mandar mensagem, filhote. Não acessava pela internet não. Sou velho. Barba branca não mente. Eu ficava o quê? Alienado. Saí da empresa 17h50, quando eu trabalhava de dia. O que aconteceu? Aí ele abriu o jornal, enfim, viu o que acontecia. O que Karl Marx fala? Então, eu estava falando de quê?
foi campo para a indústria. Chegou na indústria, o que aconteceu? Ficava de 6 da manhã às 22, fazendo o mesmo serviço. Esse cara, o que aconteceu? Ele perdeu a essência, segundo a visão de Marx. O que Marx fala? O trabalho é a extensão do ser. Para você entender isso aqui, você tem que voltar lá atrás. Ó. Esse cara era o que? Ele era um artesão. Imagina uma pessoa que produz algum produto, algum serviço ali. Vamos pensar, a pessoa faz violão. Gente, quando ela está ali fabricando violão, ela corta o violão, ela vai lixando o violão. Aquilo, gente, é praticamente ela personificada na madeira. Por quê? É tão ali prazeroso, é tão... Como é que eu vou dizer isso aqui? É tão manual, é tão perfeito ali que a pessoa está praticamente se personificando naquilo. Quem já viu o cara que fabrica prancha? Eu gosto muito de ver programa de surf. O cara tá lá, o cara pega a prancha, ele pega aquela madeira bruta, vai polindo, aí ele vai, lixa ela toda, pinta, aí vai lá, pega uma onda, vê como é que funciona. Quer dizer, se você pensar que nessa época, 1750 para trás, o homem ele era artesão, ele era agricultor, aquilo era a vida dele. Ele sai desse ambiente e vai trabalhar numa indústria onde ele faz todos os dias a mesma coisa e ele não consegue nem pensar porque é automático. Qual é o conflito aqui? Esse cara torna-se o quê? Alienado, segundo a visão de Marx. Por quê? Para Marx, o trabalho é uma extensão do ser. Quando eu não tenho mais isso, perde-se toda a essência. O trabalho, segundo Marx, é a essência do homem. Tá claro isso aqui, gente? Isso é alienação para Marx. Marx fala disso, ó. Se o homem não consegue exercer o seu trabalho, se esse trabalho não é a extensão do ser dele, opa, ele está alienado. Tá? Isso é alienação para Marx. Tá entendido? Né? Então, gente, aí o que eu falo com vocês, ó, nós temos que aprender tudo e ter a visão crítica. Você vai ouvir o que eu estou te falando. Eu também, isso que Marx falou, tem um pouco de verdade, também tem um exagero, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender o que Marx fala. Vai cair na prova o que Marx fala. Pode cair no concurso o que Marx fala, né? Então, você tem que abstrair, entender, gravar e não precisa concordar. Mas você tem que aprender isso. Então, e repetindo, para Karl Marx, alienação é o quê? Quando o homem perde a sua essência. O que é a essência do homem? A essência é o trabalho. O trabalho é uma extensão do ser. O homem, quando ele fabrica ali um violão, fabrica uma prancha, ali o artesão fabricava lá uma peça de madeira, era a extensão do ser dele. Quando ele para de fazer isso, quando o trabalho perde a sua essência, quando o trabalho perde a sua magia, para Marx, esse cara se transformou o quê? Se transformou em um alienado. É a mesma coisa, gente. Hoje, nós vivemos uma sociedade de consumo. Você vive o dia inteiro sendo massacrado, sendo bombardeado por notícias. Exemplo, coronavírus. 17 de março de 2020. A Globo falava uma coisa, a Record falava outra, a Bandeirantes outra. Por quê? Cada emissora tem um interesse. Se você for ver a Globo todos os dias, só ver a Globo, você vai pirar, porque a Globo quer instaurar no Brasil um caos. Se você ver a Record, você vai pensar que você está em outro país, porque a Record, ela vê de outra visão, porque a Record apoia o Bolsonaro e a Globo é contra. Isso é jornalismo? Não. Isso é o quê? Tendencioso, ser tendencioso. Se você for uma pessoa alienada, se você não tiver uma visão crítica, você vai ficar o quê? A minha sede de desinformações. O que eu fiz quando começou isso? Eu fiquei em pânico, mas eu fui trabalhar, eu tenho meu escritório, tenho que trabalhar. Liguei para 2 clientes meus que são médicos. Um é infectologista da Federal, conceituado, um outro médico. Não é tão, mas também tem conhecimento. E aí? Felipe, tem muito exagero, tem que fazer isso. E aí? O outro falou a mesma coisa. Pesquisei na internet, outros canais. Eu busquei informação. Se você não tiver uma visão crítica, você será alienado, tal qual Marx falou.
Alienação, que é você viver alheio às coisas. Então nós, senhoras e senhores, temos que ter o quê? Uma visão crítica. Você tem que ouvir as pessoas, ouvir as teorias e formar a sua teoria. Vivemos um país hoje totalmente polarizado. Nós temos a direita bolsonarista e a esquerda petista, PSOL, por aí vai. Você não precisa se encaixar no A e no Z. Você pode ter uma visão do meio. A minha visão é uma visão, eu tenho uma visão no meio aqui. Eu não vou ser polarizado. Não, se o Bolsonaro falou isso que está errado, não, ele pode falar coisas certas. Da mesma forma, a esquerda fala uma coisa que pode estar certa. Não se pegue nessa corrente da polaridade, gente. Porque isso aí cega as pessoas. Você começa a pensar o quê? O que o Bolsonaro fez, se você é da linha dele, tá certo. Tudo que ele faz tá certo. Não, ele vai errar também. Da mesma forma que é da esquerda faz as coisas também são erradas. O Lula era da esquerda, fez um monte de coisa errada, coisa certa. A Dilma também, Temer da direita, errou e acertou. FHC da esquerda, mas teve um governo de direita praticamente. Quer dizer, nós temos que ter uma visão crítica, tá? Então fica essa dica para vocês, né? Estamos fazendo o primeiro período da faculdade, nós temos que aprender isso, ter uma visão crítica, entender as coisas. Karl Marx sim vai figurar nos seus estudos. Toda matéria fala de Karl Marx. Porque ele é um pensador multifacetário. Ele pensa e atua em vários ramos. Filosofia, sociologia, direito. Ele fala de tudo, economia. Tá ok? Ok, professor. Gente, diferença entre modernidade e pós-modernidade. Eu vou falar algumas diferencinhas aqui. No livro tem um quadro lá grandão que você vai ver. Primeiro, a sociedade, a modernidade, ela atuava, aplicava o quê? O Fordismo. O que é o Fordismo? Gente, Fordismo é o quê? É um sistema de produção em massa. Gestão idealizada em 1914 por Henry Ford. Gente, aquele velho filminho do Charles Chaplin. Você fica lá fazendo a mesma coisa ali, ó. Apertando parafuso. Isso é o que? É uma produção em massa. Ok? O que é o pós-Fordismo? É o que? É uma teoria que dá maior ênfase na organização do trabalho e a sua produção. Então, quando eu falo de Fordismo, o que eu falo? Eu falo de uma indústria que preocupa com o quê? Com a produção em larga escala. Eu não quero nem saber de organização, não quero nem saber de preocupação com os indivíduos, não. Eu quero uma produção em larga escala. Custe a quem custar, doa a quem doer. Quando eu falo de pós-Fordismo, eu tenho o quê? Eu vou preocupar com a organização do trabalho. O que significa isso? Eu vou ter uma equipe que vai fazer esse serviço, essa equipe faz isso, essa equipe vai fiscalizar o serviço das duas equipes. Eu vou ter o quê? Uma organização do trabalho. Ok? Outra diferença, a sociedade moderna, a modernidade falava o quê? Dá maior valor ao trabalho. O trabalho é mais importante. A sociedade pós-moderna privilegia o quê? O valor do conhecimento. Gente, melhor, falei rápido. O valor do conhecimento. Você e eu vivemos uma era o quê? Do conhecimento. Quem fica milionário hoje? É quem faz aplicativo. É quem faz programa de computador. É quem tem ideias que ninguém pensou e fica rico. Porque hoje eu tenho o quê? Eu tenho uma sociedade baseada no conhecimento. O cara tá de bermuda, pantufa, camiseta na sua casa lá, vendendo Bitcoin, que é uma moeda pela internet. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por ano. Hoje é assim. O que se valoriza hoje? A valorização hoje é o quê? Dá-se mais ênfase ao conhecimento do que ao trabalho. Modernidade. O que era importante? O trabalho. Revolução Industrial. Trabalha-se muito para ganhar dinheiro, para tentar uma mobilidade social. Hoje não. Hoje é o quê? É o conhecimento. É graduação, pós-graduação, é o concurso público. Concurso público mede o quê, gente? É conhecimento.
Se você dominar aquele assunto, você vai passar. É uma forma de medir conhecimento. Sim ou não? O que mais? Que é importante aqui? Gente, vamos falar agora de ideologias da pós-modernidade, segundo o autor chamado Barth. Não é o Bart Simpson, mas é o nosso amigo Barth. Gente, presta bem atenção. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é uma era que eu vou contrapor a ideia de razão absoluta. Eu vou contrapor a ideia de quê? De que o indivíduo deve sempre figurar no centro, que a explicação para tudo é racional. Não, eu vou ampliar o horizonte. Primeira ideologia da pós-modernidade: materialismo. Pergunta a você aí, querido e querida, amigo e amiga, irmão e irmã, você é materialista? Interrogação. Gente, todos nós somos um pouquinho materialistas. Uns totalmente, outros pouco. Mas nós temos um pouco. O que é a pessoa? O que é materialismo? Consiste na atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria, dão maior valor aos bens materiais do que à vida. Tem gente que a pessoa é tão apegada aos bens materiais que a pessoa não consegue nem ir no restaurante comer de gastar dinheiro. Isso é o que? Materialismo. Isso é o que? O amor ao dinheiro. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo falava que não deve amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que falou isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, gente. O que é o amar ao dinheiro? É você não conseguir gastar o dinheiro. É você juntar o dinheiro de toda e qualquer maneira. Você não consegue nem almoçar fora para não gastar dinheiro. Isso é o que? É a pessoa materialista. O dinheiro é um bem material, não é? Você não pega o dinheiro ali na folha? Entendeu? Então quer dizer, a pessoa que é materialista, ela entende que tudo é matéria e que o que vale mais são os bens materiais, né? Eu tenho apego aos meus livros ali, estão ali atrás ali, ó. Amo os meus livros, não gosto de emprestar. Se você quiser um livro, eu vou até te dar de presente, mas emprestar eu não gosto. É uma forma de materialismo. Mas eu gosto, roupa eu não fico aqui em casa. Não uso, dou para os outros. Minha mulher me ensinou isso. Você está usando? Não, dá para os outros. Ah, não, descarta. Não fica com as coisas paradas. Não acumula, né? Quem já viu um programa chamado Acumuladores? Tem gente que guarda num quarto tudo que a pessoa tem. Documentos da época de 30. O Velotrol que meu filho usou tá guardado. Gente, para que isso? Isso é o que? É você valorar, dar maior valor aos bens materiais do que a própria vida. Você vai morrer e tudo que você juntou vai ficar aqui, querido. O caixão não tem gaveta. O maior ditado do mundo é esse. Juntou dinheiro. Para quê? Para nada. Porque na hora que você morrer, os seus herdeiros vão comer o dinheiro, ou a sua mulher, ou seu marido vão comer o dinheiro. É lógico que você tem que ter uma dosagem, né, gente? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio ali. Guardar para você ter uma velhice boa, mas não ficar escravo. Isso é o materialismo. A pessoa torna-se escravo dos bens materiais. Ok. Hedonismo, gente. Hedonismo é o que? É o prazer. O prazer egoísta. Então, o que é o hedonismo? É uma doutrina filosófica que começou na Grécia. Quem foi o fundador? Foi o nosso amigo Aristipo Cirene. Aristipo Cirene, ele é contemporâneo de Sócrates. Quem foi Sócrates? Sócrates foi o mestre de Platão. Platão foi quem? O mestre de Aristóteles. Professor, SPA, né? SPA. SPA. Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem que gravar isso também, faz parte da aula. Ok, professor, entendi. Então, o que é o hedonismo? Está voltado para a busca egoísta do prazer passageiro momentâneo ou prazer efêmero. A pessoa vive em busca do prazer sexual, prazer material, prazer espiritual. Ela só vive imbuída nisso. Tudo é uma busca ali do prazer. Aquele prazer efêmero e passageiro.
Ok, queridos? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Sim ou não? Então beleza. Gente, outra teoria, outra ideologia, melhor dizendo, da pós-modernidade. Permissivismo. Consiste em tolerar comportamentos imorais. De novo, permissivismo é o quê? Consiste em tolerar comportamentos imorais. Então eu vou fazer um parênteses para explicar o que é moralidade, para você não ficar boiando. Então, moral, vai ser falado em ética depois. Moral o quê? O que é moralidade? O que é moral? Moral são regras sociais pré-instituídas, pré-estabelecidas. De novo, o que é moral? Moral são conjunto de regras sociais pré-estabelecidas. Por exemplo, a sociedade é o quê? Uma sociedade monogâmica. O que é monogamismo? Você pode ter uma mulher, ou você que é uma mulher pode ter um homem, ou você que é homossexual pode ter um parceiro ou uma parceira. Então, essa é a ideia da sociedade, uma regra social. Quem descumpre essa regra, ele é visto como o quê? Como imoral. Exemplo, Mr. Catra. Mr. Catra tinha uma mulher que ele era casado e duas ou três que moravam na mesma casa. Para, por exemplo, uma pessoa que mora lá nos países do Oriente Médio, é uma coisa normal, porque lá é uma sociedade poligâmica. O homem tem várias mulheres, ele pode ter quantas mulheres que ele conseguir manter. Se ele for milionário, multimilionário, vai ter 15 mulheres. Pô, vai montar um harém porque ele pode manter as 15. Aqui não, você é monogâmico, você não pode ter mais de uma mulher. Quando o Catra ele casou com uma mulher e teve mais duas na mesma casa, vivendo em harmonia, ele virou poligâmico. Nesse sentido, para as regras sociais instituídas, Catra era imoral. Então, eu posso falar que Catra era o quê? Catra era uma pessoa permissivista ou permissivo, porque ele ele tolerou comportamentos imorais. E quem apoia Catra também. Então, professor, você apoia Catra? Nem posso falar isso aqui. Sim, brincadeira. Catra foi uma pessoa que ele agiu contra os padrões morais estabelecidos. Ok, queridos? Então isso é permissivismo. Consiste em tolerar comportamentos imorais. Aquela pessoa que fomenta, aquela pessoa que incentiva comportamentos imorais, ela é uma pessoa permissiva. É bom ou é ruim? Cada um sabe o que é melhor para si. Gente, relativismo. O que é relativismo? Nem tudo é absoluto. As verdades são oscilantes. Não há uma verdade absoluta. Hoje, gente, a sociedade pós-moderna é assim. Você pode ser monogâmico. Sim. Você pode ser poligâmico. Tem agora o poliamor. Não sei se você ouviu falar disso. Poliamor é o seguinte: um homem namora com 3 mulheres e uma mulher namora com a outra. Quer dizer, uma família do poliamor. O amor que não tem rótulo. Vão se relacionar mutuamente ali. Isso é uma coisa que, depois vai no Google para você ver. Poliamor é uma coisa que vai pegar daqui a uns anos. Tá? Então quer dizer, é relativo. Isso é relativismo. Não existem verdades absolutas. Para o iluminismo, para a modernidade, qual era a verdade absoluta? A verdade absoluta era: a razão é a explicação de tudo. A razão vai iluminar a ignorância. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é uma teoria absolutista, né? Ou melhor, uma teoria que prega o absoluto, né? Aquilo que é absoluto, aquilo que é objetivo, não. Para a pós-modernidade, relativismo. Depois, consumismo. Já falei. Consumo impulsivo, descontrolado e irresponsável. Nós compramos o que nós não precisamos. Você tem um celular de última geração, um iPhone 10 grandão, de 10 mil reais. Lançou o 11, eu preciso do 11 porque ele é mais bonito, porque eu tenho que comprar. Você compra, porque o consumismo já está instalado em você. E quem vive
nesse consumismo exagerado, exacerbado, como diria Marx, é alienado também, tá? Então se você ou eu, né, se nós vivemos esse consumismo desenfreado, louco, é alienação. Você não consegue nem pensar, nossa, o iPhone 10, que dia que vai lançar? Vai lançar dia 15 de março de 2021. Você fica na fila uma semana lá dormindo na fila para comprar. Não é assim que funciona na Apple? Lá na loja da Apple nos Estados Unidos, vai lançar o iPhone 12. O nego dorme na fila. Não é? Isso é o que? O consumismo exagerado. Gente, outra ideologia que é presente na pós-modernidade é o niilismo. Gente, niilismo vem da palavra nil, que significa nada. O que é o niilismo? Niilismo é uma corrente filosófica que indica um pessimismo e um ceticismo extremo perante qualquer situação ou realidade social. Repetindo, niilismo significa nil, nada. Uma corrente filosófica que indica um pessimismo e um ceticismo exagerado, extremo, perante qualquer situação ou realidade. Exemplo, estamos vivendo uma situação nunca vista na história recente do mundo. Uma pandemia mundial. Você tem duas escolhas. Nós temos duas escolhas. Ou você vai ficar debaixo da cama esperando essa porra passar, ou você vai tomar as precauções devidas e você vai correr atrás e buscar seus objetivos. Uma pessoa que é do niilismo, o que ela vai fazer? Ela vai se esconder, vai ficar aí enclausurada até passar. Vai passar em dezembro, vai ficar 8 meses dentro do quarto, lá trancado, lá, nossa senhora, eu vou morrer, é um vírus letal, não sei o que, né? Então, gente, você tem duas escolhas. Você tem a escolha de você ser otimista, pensar positivo, ou você pode pensar negativo. Eu sou otimista realista. Eu penso positivo. Eu vejo, enxergo. Sempre tem um copo lá com metade da água. O pessimista, nossa senhora, só tem metade. O otimista, falta metade para encher. O copo está quase cheio. Entendeu? Então, fica mais uma vez a dica para vocês. Vocês que estão aqui nessa sala de aula hoje, vocês estão focados. Vocês estão imbuídos dos seus objetivos. Não esmoreça, não desista. Dá vontade de desistir? Dá, gente, demais. Eu fiz faculdade, a época mais difícil da minha vida. Não tinha dinheiro para nada, nem para lanchar eu tinha dinheiro. Saí de casa, levava meu lanche, meu pão com o que tinha lá em casa e não comia nada até chegar em casa à noite. Foi assim que eu fiz faculdade. Não tinha roupa, não tinha carro, não tinha nada. Lutei porque eu acreditava que a educação ia mudar minha vida, e mudou minha vida. Hoje sou advogado, professor, porque eu acreditei nisso. Então, quando eu falo com vocês que educação muda a vida da pessoa, porque eu sou uma prova viva disso. Eu acredito nisso piamente, gente. Eu tenho fé nisso, eu acredito que a educação é uma forma de você mudar o seu padrão de vida, de você ascender socialmente, porque comigo foi assim. Entendeu? Então, quando eu falo que a educação ela transforma socialmente a pessoa, porque eu sou uma prova viva disso. Eu acredito nisso com incidentes, porque eu sou uma prova viva disso. Eu falo uma coisa que eu vivi. Eu tinha um objetivo de fazer direito. Ou eu fazia faculdade e tentava mudar ou não. Eu depositei tudo que eu tinha no curso superior. Trabalhava o que eu ganhava de salário e pagava a faculdade. Ponto. Porque eu acreditava que era uma forma de eu ascender socialmente. E consegui, graças a Deus por isso. Entenderam? Então, tenha o objetivo. Seja otimista. Pense positivo. A sociedade em geral é pessimista. A sociedade em geral vê só a desgraça. Não seja assim. Veja o otimismo. Veja que você é capaz. Veja que você pode melhorar. Sim, pode melhorar, mas você é capaz. Você vai acordar de manhã e falar assim: eu sou capaz porque, primeiro, eu tenho vida. Segundo, eu tenho fé em alguma coisa, né? Uns têm fé em Deus, outros têm fé em outra coisa. Tenha fé e corra atrás. Segundo, beleza. Passamos do niilismo. Gente, é o seguinte. Toda teoria tem alguém que tem toda teoria nós temos pessoas críticas, né?
Então, eu tenho dois autores que vão criticar a pós-modernidade. Por quê? Segundo Habermas e segundo Bruno Latour, o que eles falam? Não existe pós-modernidade. Oi, professor? É isso mesmo. Segundo nosso amigo Hungerman, Habermas e Bruno Latour, esse papo de pós-modernidade é uma mentira, uma balela. Segundo eles, a modernidade, até hoje, ela está caminhando. Não houve esse rompimento. Segundo esses autores, não existe um movimento que tenta contrapor a modernidade. Segundo esses autores, a modernidade ainda está em vigor. Teve apenas uma depressão, uma mudança de visão, mas ainda é modernidade. Então, cai numa prova. Qual é a visão de Habermas e de Latour sobre a pós-modernidade? Para esses autores, não existe a pós-modernidade. A modernidade é uma realidade ainda em construção. Não houve o rompimento. Ok, queridos? Ok. Gente, vamos lá então. Tópico 2 é organizações. Vamos lá então. Gente, vamos lá então falar um pouquinho aqui de evolução industrial. Já falei, vamos falar um pouquinho de revolução industrial. Ó, quando eu tive a evolução industrial, eu tive um rompimento, eu tive uma quebra de paradigma. O que é isso? Meu paradigma pré-revolução industrial era o quê? O homem trabalhava no campo, o homem vivia do campo. Ok, professor? Quando eu passo do campo para a cidade, eu tenho uma quebra total de paradigma. Esse homem passa de agricultor para proletário, para proletariado. O que é aquela pessoa que está contrastando com o capitalista? Eu tinha o que? O dono da empresa, que era o capitalista, tinha o proletariado, o empregado, que era a parte oposta. Então nesse momento eu tenho o quê? Eu tenho uma quebra de paradigma. Onde a indústria busca o quê? Produção em larga escala. Chega de produzir 1 quilo de arroz por dia, vou produzir 1 tonelada por dia. Por quê? Com as máquinas eu vou haver o quê? Vai haver uma possibilidade maior de produção. Então essa foi uma quebra de paradigma. Beleza. Organizações como máquinas. Gente, o que é organização? O que é a etimologia da palavra? Organização vem do grego organon. Significa o quê? Ferramenta ou instrumento. Ok, professor? Entendi que organização vem do organon, uma palavra grega, que significa ferramenta ou instrumento. Beleza. E o que seria então, professor? As organizações vistas por máquinas. Vamos lá. Consiste na transformação da produção manual, do artesanato, da agricultura, para o quê? Para uma produção industrial. O que eu faço? Ó, era agricultor, produzia lá 10 quilos de arroz por dia. Nossa, produzia 10 quilos, consumia 1, vendia 9. Não, esse modelo não dá certo. Eu vou fazer o quê? Vou plantar em grande escala e vou colher e vou produzir 100 ou 1000 quilos por dia. A minha produção aumenta, porque eu utilizo máquinas. Então, organizações vistas como máquinas, eu era um trabalho manual, passo a um trabalho maquinário, de máquinas. Gente, relembrando aqui, o que nosso amigo Karl Marx fala sobre o trabalho. O trabalho é a extensão do ser. É como se fosse o quê? O homem tira da sua alma para produzir alguma coisa. Fui filosófico agora, hein? Isso mesmo, segundo Marx é isso. Quando esse indivíduo ele sai do campo, vai para a cidade, essa essência que o trabalho produz nele é quebrada. Ele vira o quê? Um ser alienado, segundo Karl Marx. Ok, professor? Entendi, que ótimo. Depois, organizações vistas como o quê? Como organismos. Gente, vamos lá. Quem sabe o que Charles Darwin escreveu? Qual é a teoria principal
de Charles Darwin. Quem lembra aí? Quem sabe? Oi? Muito bem, Mariana. Isso é o quê? É a teoria da seleção natural. O que a Mariana falou? Segundo Charles Darwin, o mais rápido sobrevive. É isso mesmo. Então é uma teoria chamada teoria da seleção natural. O mais forte, o mais rápido sobrevive. Gente, o mundo é assim. Se você e eu não nos posicionarmos, não sapecarmos, como eu gosto de dizer, como se eu e você não acordarmos cedo e formos trabalhar, estudar, encarar de peito aberto, outros vão encarar e vão nos engolir, gente. É isso. O que nosso amigo Darwin falou? Seleção natural. Os mais fortes, os mais rápidos sobrevivem. Ok? Então, que seria então organizações como organismos? Seria o que? São organizações vistas como sistemas vivos que sobrevivem se forem mais fortes, sobrevivem se forem mais rápidos, sobrevivem se forem o quê? Se forem mais, digamos aí, mais fáceis de adaptar às situações. Então quer dizer, o que é a lei da sobrevivência ou do mais forte? Somente aqueles que se adaptam às contingências externas irão sobreviver. Por exemplo, você trabalha numa empresa. Uma empresa, 8 às 18, salário razoável, tranquilo. Vem a pandemia. Lá quando você trabalhava fisicamente, você era o melhor empregado que existia. Você era um bom empregado, trabalhava. Foi para o home office. Você não consegue trabalhar em casa nem a pau. Dificuldade, não consegue concentrar. Meu amigo, se você manter uma postura indolente, preguiçosa, desconcentrada na sua casa, de home office, você vai dançar. Então o que Karl Marx fala? O que Karl Marx fala? O que Darwin fala? Seleção natural, lei da sobrevivência. Você deve se adaptar às condições que foram impostas. Você tinha aula presencial, não, professor? Adorava a sua aula presencial, a gente batia papo, conversava, tomava café e tal. Eu conseguia aprender, agora só virtual. Ah, não quero mais, vou desistir. Eu contratei o curso presencial. Gente, está na pandemia que a aula online é a única solução. Ou é aula online ou não é nada. Faz aula online, por quê? Nós temos que nos adaptar às situações. Ou você faz online e continua o estudo focado, ou você vai o quê? Perder a aula e não vai perder o curso. Muitos aí estão perdendo o curso. Eu acompanho meus alunos no WhatsApp, né? Porque eu faço os grupos e eu tenho, o pessoal não me deleta não, continua meu amigo lá no WhatsApp. Eu percebi o seguinte, estava pensando isso hoje. Muitos alunos meus, do primeira turma, que começou em 2018, desistiram do curso. E eu observo o que eles fazem, postam no WhatsApp. É bar, durante a semana, não tem nada a ver, não tem nada contra isso. Churrasco, sei que, boate, praia. O cara trocou o ensino superior, que poderia lhe proporcionar uma vida melhor, para prazeres efêmeros. O que ele praticou? O hedonismo, né? Parafraseando nosso estudo aqui. O que eu estava falando? Então o que aconteceu? Olha para você ver. Era para o cara estar formando no final do ano, podendo fazer um concurso aí da Polícia Penal, de investigador da Polícia Civil, Polícia Militar, mas não. Ele trocou aquilo que poderia lhe dar um resultado para quê? Por nada. Então, gente, isso que nosso amigo Charles Darwin fala, ó. Você tem que se adaptar às contingências externas. Eu, por exemplo, fui educado no ensino presencial. Sempre assisti aula presencial, faculdade, ensino médio, escola técnica, tudo presencial. Giz na cara, professor falando, cuspindo. Hoje eu me adaptei, eu faço
cursos online do Brasil todo, pós-graduação online, compro o curso lá de São Paulo online. Eu me adaptei. Não consegui estudar. Ou você estuda online ou você não estuda. Então isso é o que? É a organização segundo a visão dos organismos. Seleção natural, o mais forte vai prevalecer. Você deve se adaptar às contingências externas. Repetindo, você deve se adaptar às contingências externas, ou seja, as variações. Era trabalho físico, agora é home office, vou fazer. Era aula presencial, agora é virtual, vou fazer. Era assim, agora vai ser assado, vou fazer. Eu vou me adaptar. Porque se você não se adaptar, outros vão se adaptar e vão passar na sua frente. É isso, gente. É duro, mas é verdade. Depois, organizações vistas como cérebro. Essa teoria que ela fala, vai se preocupar o quê? Vai se preocupar com o capital humano. Vai se preocupar com o empregado e com o cliente. Com o empregado, vai proporcionar ao empregado qualificação, busca de informação. Aquela empresa que paga custo para o empregado, que dá custo de treinamento, que está voltada para o empregado buscar um conhecimento mais amplo, trazer ao empregado uma excelência de conhecimento. Isso é organismo segundo organizações vistas como cérebro. Eu vou o quê? Eu vou preocupar com o capital humano. O empregado não é o quê? O empregado não vai ser um mero número. Vai ser o quê? Vai ser alguém que produz e que é fomentado uma excelência de conhecimento, enfim, de outras coisas. Clientes. Gente, o capital humano é o quê? É o empregado e o cliente. O cliente, gente, é a coisa mais importante de qualquer empresa. Eu sou advogado. Se não tiver cliente, eu vou passar fome. Se eu não tratar o meu cliente com excelência, se eu não buscar agradar o meu cliente, fornecer para ele a melhor informação, ele vai me abandonar. Então, eu tenho que tratar o quê? Eu tenho que fomentar, proporcionar ao meu empregado uma condição de aprendizado e fornecer ao meu cliente que é o melhor atendimento. O cliente é o quê? É a matéria-prima do meu empreendimento. O cliente é uma das partes mais importantes de qualquer organização. Se eu produzir celular e não vender para ninguém, o que vai acontecer? Entendeu? Essa é a questão. Então, eu tenho que privilegiar organizações na visão do cérebro. Uma analogia, né? O capital humano deve ser valorizado. Tanto o empregado quanto o cliente. Beleza, professor? Organizações vistas como cultura. Gente, cultura vem do verbo latino colore, que significa o quê? Cultivar, arar a terra. O que significa então uma sociedade baseada com o quê? Baseada na cultura. É uma sociedade organizacional. Gente, presta bem atenção. As grandes companhias, o que elas fazem? Elas são capazes de influenciar o nosso dia a dia. Por exemplo, propaganda de manteiga. Aquela família reunida, uma mesa, pai, mãe, 1 ou 2 filhos, torrada, manteiga, faca, um cachorro chegando. É o quê? É uma família ideal. Muitas pessoas aqui sonham com isso. Isso passa o quê? Passa a ser um ideal seu. É o quê? Uma organização influenciando a sua vida. Exemplo, você vê lá propaganda de carro. O cara tá no Corolla, aí ele vai rotear lá no seu celular no Corolla. Aí ele tira um iPhone 20 lá, 12, 13, 10 e vai rotear lá no carro. Você automaticamente vai começar a pensar, eu vou comprar um carro, vou rotear. E o que acontece? As grandes empresas, elas nos influenciam. Aquilo que eu falei no começo, ó. Nós somos fomentados ao consumismo. Então, as organizações, de acordo com a cultura, o que elas fazem? Elas vão estudar a cultura regional e vão fazer o quê? E vão influenciar eu e você para que nós façamos o quê? Para que nós sejamos
consumidores assíduos daquela marca. Então, isso é o que? Isso é a sociedade, isso é as organizações na ótica da cultura. Gente, então continuando aqui, vamos falar de tópico 3, homem contemporâneo. Gente, vamos lá então. Homem contemporâneo tem uma teoria chamada teoria da solidariedade orgânica. Quem criou essa teoria? Foi o sociólogo Alberto Ramos. Solidariedade orgânica. O que esse cara fala? Para essa teoria, o que acontece? Os homens deveriam se organizar em grupos naturalmente pela comunhão e não pelo interesse mútuo. De novo, gente, as relações que nós temos no dia a dia são relações baseadas em quê? Baseadas em interesse. Ah, professor, não é assim. Você vai conversar, você vai interagir com quem lhe proporciona alguma coisa, algum conhecimento, né, alguma influência social. Aquela pessoa que é popular na sala de aula, no trabalho, ela vai ter mais amigos, porque ela será uma ponte para outras relações. Você, por exemplo, está fazendo um curso, o professor é um cara influente, você vai colar nele, como eu também já fiz, como eu faço. Então, hoje, as relações são baseadas em quê? As relações são baseadas no interesse. A teoria da solidariedade orgânica fala o seguinte: não, para esse autor, o sociólogo Alberto Ramos, as relações sociais devem ser baseadas na comunhão, na identificação mútua, não em interesses. Essa é o centro da teoria da solidariedade orgânica. Você e eu não devemos manter relações baseadas no interesse, mas sim na comunhão, no altruísmo, na bondade, né? Então, é uma teoria conservadora, só que na prática, gente, não é assim. O bicho pega mesmo, né? Beleza, gente. Depois tem a teoria administrativa, 3 modelos de homem. Vamos lá. Eu tenho um homem operacional, o homem reativo e o homem parentético. Primeiro, o que é o homem operacional? Eu estou falando disso aqui fazendo uma relação com organizações. Então, o que é o homem operacional? O trabalhador é visto como um ser passivo, que deve ser programado por especialistas para atuar dentro da organização. Repetindo, professor, oi. O que é o homem operacional? Seria o quê? Seria o quê? O trabalhador sendo visto como um ser passivo, que deve ser programado, deve ser fomentado para atuar dentro da organização de uma forma padronizada. Então, o que é isso? O que Marx fala? Dominador e dominado. Esse homem operacional vai ser o quê? Vai ser um trabalhador que vai viver, que vai ser produzido, vai ser talhado para ser o quê? Uma pessoa que vai sempre cumprir ordens sem nenhum questionamento. Ele vai ser o quê? Vai ser uma marionete na mão do empregado. Você, gente, ser profissional é uma coisa, ser marionete é outra. Você, sendo profissional, o que você vai fazer? Você vai atender as ordens do seu chefe, mas você vai também confrontá-lo de forma inteligente. Ok? Chefe, você mandou fazer isso, ó. Eu tenho uma visão diferente. Vamos fazer assim? Isso é o quê? É um profissional gabaritado, um profissional que tem uma estima, que tem uma inteligência operacional. Esse homem operacional é o quê? Esse homem operacional, o que ele é? Ele é uma marionete. Ele é o quê? Criado, fomentado, quase um robô na mão do empregador. Esse é o típico alienado. Claro isso aqui, gente?
Claro, professor. Segundo, homem reativo. É um modelo idealizado pelos humanistas. Gente, o que são os humanistas? É um comportamento ou uma atitude que exalta o gênero humano. O que vale, o que vai ser privilegiado é o quê? O gênero humano, o homem, o ser humano. Ok? Então qual é a teoria? O que a teoria do homem reativo diz? O objetivo é estimular reações positivas em consonância com as metas da empresa e também adaptar o indivíduo a esse meio empresarial. Repetindo, o que vai ser então o homem reativo? Eu vou estimular o meu empregado, eu vou estimular esse colaborador a ter o quê? A ter reações positivas, a ter reações favoráveis. Para o quê? Para atender os objetivos da empresa. Eu vou proporcionar a esse indivíduo aqui o quê? Vou proporcionar a esse indivíduo condições para atender a minha empresa de forma positiva, de forma satisfatória. É o colaborador da empresa trabalhar de forma tranquila, de forma o quê? Grata. Poxa, eu trabalho numa empresa que me proporciona condições favoráveis, tenho treinamento, eu tenho condições aqui, eu tenho ferramentas de alto nível para poder desenvolver meu trabalho. Quer dizer, isso é o que? É você ter um homem reativo, é você criar condições para que esse homem reativo floresça, para que esse homem reativo exerça o seu missa de forma tranquila. Repetindo, é uma teoria que é criada pelos humanistas. Quem são os humanistas? São pessoas, é uma teoria que fala o quê? O comportamento ou atitude, o comportamento ou atitude do ser humano deve ser exaltado. O que eu vou fazer? Eu vou fomentar no homem o quê? Reações positivas, para que ele exerça seu trabalho de forma a agregar conhecimento e agregar produtividade ao meio empresarial. Ok? O que é um homem parentético? É aquele homem que tem uma consciência crítica altamente desenvolvida. Então, esse homem parentético vai atuar nas organizações de forma o quê? De forma consciente, com uma teoria, com conhecimento, e vai atuar de forma crítica. Ok? O que significa? O que seria isso, gente? Atuar de forma crítica. Vamos pensar aqui. Esse homem não vai ser um homem operacional. Seria o que? Um homem reativo com uma bagagem crítica grande. Gente, você ser crítico não é você ser do contra. É você ter uma visão crítica e expor sua opinião na hora certa. Discutir política com quem é inteligente não adianta. Ou também religião não adianta. Se você tem uma visão crítica, você vai saber com quem conversar. Exemplo, homem parentético numa organização. Ele vai confrontar o seu chefe de forma inteligente. Chefe, você me mandou fazer isso, isso, isso. Essa forma que você me mandou fazer, ela vai gastar 5 horas. Eu tenho uma solução aqui. Vai gastar 2 horas e meia. Se você demonstrar para o seu chefe que a sua opinião, que a sua visão ela é uma visão mais favorável, o que vai acontecer? Uma visão crítica que vai favorecer o trabalho. Então, esse é o homem parentético. Ele tem uma consciência crítica altamente desenvolvida. Ok, queridos? Ok, professor. Vamos lá, tópico 4. Tópico 4, vamos falar de quê? Vamos falar de trabalho e educação. Gente, trabalho. Quem de vocês ama trabalhar? E aí? Quem? Jonathan, ama trabalhar, Jonathan? Quem mais ama trabalhar?
Amém? Tatiana também ama. Gente, eu vou falar com vocês, eu odeio trabalhar. Não, professor. Eu falo mesmo, né? Gente. Todo mundo. Então você não gosta de trabalhar. Então seja sincero. Gente, qualquer coisa é melhor que trabalhar. Trabalhar é enfadonho, trabalhar é cansativo. O resultado do trabalho que é importante, que é ganhar dinheiro. Mas o trabalho em si não é bom. Eu falo isso com meus amigos, com quem convive comigo. Gente, eu odeio trabalhar. Odeio. Eu gosto de tomar cerveja, tomar vinho, fumar charuto, ver televisão, ir pra praia. É isso que eu gosto. Felipe, você pode trabalhar ou ficar em casa. Com dinheiro, fica em casa. Quem gosta de trabalhar, vai trabalhar. Não é assim? Então, gente, presta bem atenção. Eu não gosto de trabalhar, mas eu trabalho. Você gosta de malhar? Não, mas eu malho. Você gosta de correr? Não, mas eu corro. Por quê? Eu preciso manter meu corpo. Eu preciso ter energia. Então isso me dá energia. Isso me dá condições de exercer o tanto de coisa que eu faço. Então, uma coisa é você gostar, outra coisa é você precisar. Eu preciso trabalhar. Então eu trabalho de 9 da manhã até 10h30 da noite. Mas gostar? Isso. Por exemplo, eu amo direito, amo advocacia, mas falar que eu amo trabalhar, eu escolheria ficar em casa que trabalhar. Mas como a sociedade que faz o quê? Você faz faculdade, você faz um curso técnico, vai trabalhar, é uma coisa normal, não é? Você acorda de manhã, toma café, vai trabalhar. O que é isso? Rotina. Então, a rotina que nós temos é essa. Acorda de manhã, toma café, vai trabalhar, trabalha, vai para casa, da casa vai para a faculdade vai dormir. Então, quer dizer, é a sua rotina. Então, acaba que você nem para pensar se você realmente gosta ou não. Então, o que eu penso? Não gosto, mas preciso. Não gosto, mas faço. Então, uma coisa que já faz parte do meu dia a dia. Acordo de manhã, vou estudar, vou correr, vou malhar, vou trabalhar. Ponto. Mas falar que gosta, que ama, não é assim. Gente, o trabalho na visão bíblica. Presta bem atenção. Estava lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Tranquila, aquele negócio todo. De repente, nossa amiga Eva foi seduzida pela serpente, comeu a maçã e virou a realidade. O que Deus falou? Agora, a partir de agora, Adão e Eva, do suor do teu rosto comerás. O que Deus fez ali? Ele fez o quê? Ele puniu o homem com trabalho. Por quê? Se até então, antes da maçã, não trabalhava e comia, depois que desobedeceu a Deus, o que passou a acontecer? Do suor do teu rosto comerás. Filhote, vai ter que trabalhar para você comer. Sim ou não? Perdoe-me quem é da religião aí, se eu falei alguma heresia, para falar, gente. Isso é heresia, professor. Fala aí. Outra passagem bíblica. Quem não trabalha, não coma. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que falou isso. Quem não trabalha, não compra. Não é assim? Gente, a visão do trabalho na Bíblia era uma visão punitiva. Adão e Eva estavam lá, bonitinho, sem pecado, papapá, ppp. Caiu na tentação, agora, filhote, vai trabalhar. Na Grécia Antiga, como é que era na Grécia Antiga? Os homens livres viviam o quê? Da contemplação. Os filósofos não trabalhavam, gente. Os filósofos ficavam lá pensando, contemplando. Quem trabalhava? Era quem? Os escravos. Até então, Bíblia, Grécia, o trabalho era o quê? Uma punição. Depois, Roma, da mesma forma, trabalho, quem trabalhava era o quê? Quem trabalhava era os escravos. Os homens livres faziam o quê? Lazer, ficavam lá discutindo assuntos de política, de economia, enfim, assuntos pertinentes à época. Até então, Bíblia, Grécia e Roma, o trabalho é o quê? Uma forma punitiva. Depois, Idade Média, o trabalho era desenvolvido pelos servos. Como é que era, gente? Feudo.
Suzerano trabalhava? Não. Quem trabalhava? O vassalo. Quem era o vassalo? O ex-combatente. A Roma foi invadida pelos bárbaros, houve a barbarização, feudalismo, senhor suzerano fornecia a terra e o vassalo, o servo, trabalhava. Sim ou não? Isso é história. Beleza. Então, gente, fazendo uma análise aqui do trabalho, o trabalho o quê? Numa análise histórica, tem uma conotação de quê? De esforço, cansaço e muitas vezes de ser indigno ao homem. Gente, se o escravo trabalhava, porque era uma coisa indigna. Se o servo trabalhava, o senhor não, porque era uma coisa indigna. Então quer dizer, a visão do trabalho na história é uma visão o quê? De penalidade. Quem não trabalhava era o quê? Os filósofos, os homens livres. Quem trabalhava eram os servos, era o quê? Os escravos. Então essa é a visão do trabalho ao longo da história. Ok, queridos? Ok, vamos lá. Falando para acabar a aula de hoje, vamos falar de educação. Gente, quem é o discípulo de Sócrates? Quem lembra? Platão. Muito obrigado, Mariana. Platão era o discípulo de Sócrates. Quem era o discípulo de Platão? Maravilha, Mariana. Aristóteles. SPA. Nosso amigo Platão, o que ele falou? Ele desenvolveu o mito da caverna. Desenvolveu o mito da caverna. Não é o Bolsonaro o mito não, viu, gente? É o mito da caverna. Brincadeiras à parte. O que ele fala? A educação tem o papel de tirar o homem do seu estado de alienação. Repetindo, a educação tem o papel de tirar o homem do estado de alienação. Gente, só o conhecimento faz você crescer, faz você abrir a sua mente. Se você não estudar, se você não buscar conhecimento, de conhecimento de forma geral, não é só estudar na faculdade. Tem gente aí que tem quarta série e conhece mais que muita gente. Eu tenho um cliente que ele é caminhoneiro, bicho, o cara sabe de direito tributário mais que um tributarista, porque ele vive, ele tá lá na alfândega, lá na Venezuela, ele sabe como que tira uma nota, ele sabe como que é pago o imposto, ele sabe muita coisa que nós, que não temos a prática, não sabemos. Então o conhecimento também deve ser valorizado, conhecimento prático. Ah, eu sou formado em direito, sei mais que meu vizinho que não é formado em nada. Não. Mas uma forma de buscar conhecimento é o quê? É você estudando. Então, o que Platão falou? Somente a educação irá tirar o homem do estado de alienação. Repetindo, somente a educação tem o condão, tem o papel de tirar o homem do estado de alienação. O que é alienação, segundo nosso amigo Karl Marx? É você viver como uma marionete, viver como um fantoche. Ó, vai para cá, vai para lá, onde o seu senhor mandar. Não é assim? Beleza. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado. Gente, o Estado tem um dever constitucional, se eu não me engano, artigo 192 da Constituição. O Estado é obrigado a fornecer educação e a família também. Então, o Estado tem a obrigação de proporcionar educação, tinha que ser de qualidade, mas né, muitas vezes não é. O Estado tem o dever de fornecer educação a todas as pessoas e a família também. Então o pai e a mãe são obrigados por lei a levar seus filhos à escola. Se o seu filho tem, por exemplo, aí está na fase de alfabetização, não está na escola, os pais estão errando. Então os pais têm um dever constitucional de fomentar, de proporcionar, levar os filhos à escola. Não posso pagar uma escola pública, escola particular. Ah, professor, na UMEI não tem vaga.
Tem que entrar com uma ação judicial para determinar que o Estado se vire, porque tem obrigação constitucional de proporcionar. É assim. Outra coisa, adolescente, artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA. O adolescente tem direito à educação e também ao pleno desenvolvimento. O Estado ele é obrigado constitucionalmente em fornecer educação de qualidade e ainda fornecer ao adolescente o pleno desenvolvimento. Aula 2 encerrada.